Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. El Berite, o Deus de aliança. Lemos em Gênesis capítulo 9 e versículo 13. O meu arco tenho posto na nuvem, este será o sinal do concerto entre mim e a terra. A Bíblia Sagrada é bem clara quando destaca a aliança ou concerto que Deus fez com Noé e os seus descendentes. O Deus da Bíblia é também um Deus de aliança. Ele é Yahvé Berite, o Senhor da aliança, ou ainda El Berite, o Deus de aliança. Uma aliança pode ser definida como concerto, pacto, acordo, coligação ou união. O nosso Deus, estabeleceu aliança com vários dos seus servos ao longo da história da Bíblia Sagrada. A Bíblia revela a aliança edêmica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica e a nova aliança. Uma aliança pode ser representada por meio de um anel de ouro, usado como símbolo de noivado ou de casamento. Se você olhar para o círculo que uma aliança de ouro forma, verá que não tem começo nem fim. Assim é a nossa aliança com Deus. É uma aliança eterna. Ele mesmo disse: com amor eterno eu te amei. Também com amável benignidade te atraí. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de vitória, um Deus de paz. O Deus de aliança, ele está esclarecido, está espelhado em toda a Bíblia Sagrada, provando que o nosso Deus é um Deus de compromisso, é um Deus de aliança. A primeira aliança mencionada na Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo 6 e versículo 18, no episódio em que o próprio Deus propôs uma aliança a Noé, dizendo: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Em Gênesis capítulo 9 e versículo 9, Deus estende a sua aliança aos descendentes de Noé, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Todos os habitantes do planeta Terra desfrutam desta aliança que Deus fez com Noé. Em Gênesis capítulo 17 e versículo 2, Deus disse a Abraão: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. O Deus da Bíblia é um Deus de pactos e de santas alianças. Deus fez uma aliança sublime com Abraão, prometendo abençoar toda a sua posteridade. Em Êxodo capítulo 2 e versículo 24, Moisés escreveu que Deus ouviu o gemido do povo e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus desceu ao Egito para libertar os descendentes de Abraão, a fim de honrar
a Abraão, a fim de honrar o compromisso que ele assumiu com os patriarcas, porque o nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele se compromete, ele promete e cumpre a sua palavra. Em Êxodo, capítulo 19 e versículo 5, após libertar os descendentes de Abraão, o Deus da aliança firmou o seguinte acordo, o pacto com Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Em Êxodo, capítulo 24 e versículo 7, a Bíblia afirma que Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, como uma noiva perante o altar. Israel disse sim ao noivo eterno, prometendo ser fiel ao Senhor e obedecê-lo. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, Moisés descreve o caráter do Deus da aliança. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o concerto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. No Salmo 89, versículo 3 e 4, o Senhor Deus confirma a sua aliança feita com Davi, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Deus fez uma aliança incondicional com Davi e fez uma aliança conosco baseada nas misericórdias prometidas a Davi. Em Jeremias, capítulo 32 e versículo 40, Deus prometeu fazer uma aliança eterna com o seu povo, dizendo: e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Em Mateus, capítulo 26 e versículo 28, o próprio Jesus estabeleceu a nova aliança, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 3 e versículo 6, o apóstolo Paulo afirmou que Deus nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Em Hebreus capítulo 8 e versículo 6, o escritor da carta aos Hebreus afirmou a respeito de Jesus, dizendo: agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto ou de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Portanto, é preciso confiar no Deus da vitória, no Deus da aliança. O nosso Deus é o Deus de aliança. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do concerto eterno. Toda aliança é marcada e ratificada pela fidelidade entre as partes.
Deus sempre faz a sua parte, permanecendo fiel à sua aliança. Assim devemos nós permanecermos fiéis à aliança que fizemos de servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, porque estamos comprometidos com o Deus de aliança.